Olá, começamos essa segunda edição do nosso programa com uma notícia que está deixando o mundo de boca aberta. Tropas especiais americanas entraram em Caracas, na Venezuela, e em uma operação cinematográfica libertaram todos os 5 opositores de Maduro que estavam exilados na Embaixada da Argentina e levaram para os Estados Unidos. Todos sãos e salvos. Maduro, que está na Rússia, ficou enlouquecido e está agora se borrando de medo do que ainda pode acontecer. Índia bombardeia Paquistão e deixa dezenas de mortos. É mais uma preocupação para o Ocidente com a possibilidade de outro conflito sangrento e nuclear. E no Brasil, a Polícia Federal encontra indícios de pagamento de propinas para as autoridades envolvidas no maior escândalo do país, do INSS. E governo Lula quer jogar a culpa em cima do ex-presidente. Vê se pode isso. Nós vamos mostrar tudinho no nosso programa, que volta logo depois do recado de nosso apoiador. Espere por aí, que é rapidinho. Até já. Eu que tenho problema de ombros, tenho problema de coluna, tenho artrose, né? E eu tomei vários medicamentos e não senti o efeito que o articular que ele fez para mim. Muito bom, tá me ajudando muito, não sinto dores que nem eu sentia. Ele é um remédio muito bom, eu indico ele porque eu tô sentindo o efeito dele resolver na minha vida. Para mim é de grande avalia, eu tô passando aqui para te agradecer, obrigado pelo articular. Olá, Paulo! É com grande alegria que eu venho aqui trazer para o nosso telespectador o melhor produto ortopédico do Brasil. E você acabou de ouvir, né? Mais um testemunho, mais um depoimento, uma prova real de que o articular que resolve e resolve rápido o problema das dores. Gente, é terrível nós trabalharmos com dor. É pior ainda a gente se acostumar com a dor, porque a dor desanima, a dor deixa a gente para baixo, a dor incapacita e a dor, ela acaba limitando, né? Então, para quem sofre com dor é terrível. E muitas das vezes nós vamos tentar acabar com a dor comprando medicações. Vai na farmácia, compra um anti-inflamatório, um analgésico, né, um relaxante muscular. Porém, a gente sabe que química, infelizmente, não resolve. A química, ela simplesmente vai te anestesiar, o efeito vai acabar e a dor volta de novo, sem contar que, como toda química, o organismo ele se acostuma, o organismo ele se vicia e aí logo o efeito já não é mais o mesmo. É por isso que às vezes a gente compra um remédio e na outra semana compra o mesmo remédio, mas não faz mesmo efeito. Então, gente, se você tem dor e tá gastando muito dinheiro com remédio de farmácia, você precisa virar a sua chave. Você precisa conhecer o articular, que é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com as dores já a partir da primeira semana de uso. Não é exagero, é um produto real e esse produto ele tem essa eficácia comprovada. Por quê? Porque ele tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Tem condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Então, gente, se você tem dor crônica e a dor não passa de jeito nenhum, Andrei, já fiz de tudo que eu podia fazer e a dor não passa. Mas eu garanto pra você que na primeira semana de uso você vai se libertar dessa dor. Mas olha, tudo precisa da sua atitude. Não dá pra ficar procrastinando, não dá pra ficar pedindo ajuda do céu. Se você quer resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. E a atitude eu vou te ajudar a tomar agora. Se você tem artrite, artrose, bursite, fibromialgia, hérnia de disco e não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação, então já vai ligando agora. Porque hoje, somente para os 500 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial. 80% de desconto, mas é só para os 500 primeiros. Então, gente, aproveita e ligue agora. O telefone é esse aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391.
91. Então, gente, não perca essa oportunidade. Pela quantidade de pessoas que nos assistem, vai acabar muito rápido. Então, é a sua chance, é a sua oportunidade para você mudar de vida, voltar a trabalhar, voltar a ter um dia a dia saudável, porque ninguém merece conviver com a dor e aceitar isso para sua vida, né? Então, ligue agora, peça o seu articular que receba em casa o melhor produto ortopédico do Brasil. 0800 591 4391. Tem também a opção de você chamar a gente pelo WhatsApp. Você adicionando esse número no seu Zap, você chama a gente e um especialista vai te atender, vai acompanhar o seu tratamento e com certeza você será o próximo, a próxima a contar o seu depoimento, o seu testemunho aqui com a gente. Então ligue e peça o seu. 0800 591 4391. E para finalizar, Paulo, ligou agora, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras de fabricação própria, pomada diurna, pomada noturna, recebe também um aparelho de massagem profissional para poder te ajudar a tirar os nódulos e olha, você ligando agora, ainda leva para casa de presente uma Alexa de última geração. Gente, Alexa é tudo de bom, dá para ouvir música, dá para automatizar a casa, ligar a televisão, desligar, ligar ar-condicionado, abrir cortina, tudo pela Alexa de forma digital. É só você ligar, fazer o pedido, e tudo isso é presente. Então aproveite 0800 591 4391, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. E o cerco está se fechando cada vez mais. E não adianta os caras virem com essas narrativas para tentar empurrar tudo para o governo Bolsonaro, porque o tiro só vai sair pela culatra. A responsabilidade é inteiramente dos operadores deste governo. Veja o que aconteceu. A Polícia Federal descobriu indícios claros de pagamento de propina a integrantes da cúpula do INSS, órgão responsável por garantir aposentadorias e benefícios aos trabalhadores brasileiros. Enquanto milhões de idosos enfrentavam descontos ilegais e filas intermináveis para resolver pendências, figuras de alto escalão estariam negociando por fora e embolsando muito dinheiro. Um escândalo de corrupção bilionário que escancara a podridão entranhada no serviço público. Cadernos apreendidos com um lobista conhecido como Careca do INSS mostram anotações com porcentagens e nomes como Staff e Virgílio, que, segundo os investigadores, fazem referência direta ao ex-presidente do órgão, Alessandro Stefanuto, e ao ex-procurador-geral Virgílio de Oliveira Filho. Todos eles nomeados pelo governo atual e principalmente por Carlos Lupe, o ex-ministro da Previdência. Em outras palavras, quem deveria proteger o povo estava fazendo justamente negócios escusos com associações de fachada e operando como se o INSS fosse um balcão de negócios. As anotações falam por si só. 5% Staff, 5% Virgílio. Agradecer o CNPS, 150 milhões de reais. São frases secas, diretas e vergonhosas. Não há margem para dúvida. Os rastros de propina estão documentados e a Polícia Federal agora segue o dinheiro, o mesmo dinheiro que deveria estar garantindo dignidade, mas que virou prêmio de corrupção. O centro desse esquema são as associações conveniadas que descontavam valores direto na aposentadoria de quem mal tem o suficiente para comprar remédios. O lobista, que movimentou mais de 50 milhões de reais, atuava livremente enquanto aposentados sofriam calados. É preciso dizer com todas as letras que esse é um escândalo criminoso, é roubo, é traição, um sistema montado para saquear o povo, manipulado por engravatados que usaram o cargo público como trampolim para enriquecimento pessoal. Um esquema que só foi desmontado agora, depois de muito silêncio e omissão vergonhosa. O povo brasileiro quer respostas e, mais do que isso, exige punição,
cadeia para os responsáveis, ressarcimento aos prejudicados e limpeza urgente nas estruturas do INSS. Quem rouba aposentado não merece outra palavra além de criminoso. E o governo Lula, se quisesse mesmo amenizar essa pecha, deveria bater pesado em cima dos culpados. Mas como fazer isso? Se existe aí a possibilidade de respingamento de responsabilidades. Neste momento, deve estar todo mundo segurando a respiração e suando frio, muito frio, porque se os principais acusados agora decidirem fazer a tal delação premiada, já imaginou onde tudo isso pode chegar? É muito maior do que todos pensam. Os investigadores estão assustados até em dizer que o rombo pode ultrapassar os 230 bilhões de reais. 230 bilhões! É o maior escândalo de corrupção e desvio de recursos públicos de toda a história deste país. E agora tentam, sempre, como sempre fazem, empurrar a culpa para o ex-presidente Bolsonaro. Não vai dar certo. O estrago já foi feito. E aquele que ainda quiser esse sistema para chamar de seu, também será cúmplice dos desmandos e prejuízos a toda esta nação. Já é hora de mudar, esquecer o que essa gente prega e olhar para frente, admitir que não deu certo e pensar no irmão como um membro do nosso próprio corpo. Temos que ser um por todos e todos por um. Uma nação de irmãos e não de ladrões que só querem se dar bem em cima do eleitor. E a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira, em regime de urgência, o projeto de lei complementar que aumenta o número de parlamentares federais de 513 para 531. A mudança prevista para entrar em vigor a partir da legislatura de 2027 é justificada com base nos dados do censo de 2022 e atende a uma determinação anterior do Supremo Tribunal Federal que exigia a readequação das cadeiras conforme o crescimento populacional dos estados. Mas o que, no papel, parece uma correção técnica, é, na verdade, na prática, mais custo para os cofres públicos e mais cargos políticos. O impacto estimado com a criação das 18 novas vagas na Câmara é de 64,6 milhões de reais por ano. Isso sem contar os reflexos nas assembleias legislativas estaduais, que também serão ampliadas. Já imaginou isso? Com a mudança, estados como Pará e Santa Catarina ganham 4 deputados cada. Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte somam 2 novas cadeiras, enquanto Paraná, Ceará, Goiás e Minas Gerais aumentam em 1. No total, 9 estados ampliam sua representação, mas sem reduzir o número de parlamentares de outras regiões, como poderia ter sido feito para evitar um inchaço da máquina pública. A proposta de autoria da deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, e filha do ex-deputado Eduardo Cunha, aquele que foi o presidente da Câmara responsável por dar início ao impeachment da Dilma e que depois esteve enrolado também com a Polícia Federal, com todo esse esquema da Lava Jato. A deputada Dani Cunha é a autora do projeto que é relatado por Damião Feliciano, também do União da Paraíba. Esse projeto passou por 270 votos a favor e 207 contra, e agora segue para a apreciação do Senado. O problema é que a recontagem populacional virou pretexto para ampliar o poder político e a conta, claro, fica com o contribuinte. Enquanto isso, escolas continuam sucateadas, hospitais sem estrutura e o país com um rombo fiscal que não para de crescer, sem contar esses problemas de assalto à mão armada do aposentado e do pensionista, do INSS. É uma vergonha isso. Especialistas defendem que a redistribuição
dessas cadeiras poderia ter sido feita com reorganização interna, sem criar novas vagas. Mas prevaleceu o apetite político, o desejo pelo poder, pelo dinheiro, um aumento que beneficia os próprios deputados, amplia as estruturas partidárias e reforça a percepção de que, em Brasília, o interesse público é sempre o último da fila. Conosco hoje, o jurista e professor André Marcília. Olá, Marcília, seja muito bem-vindo. Que situação é essa, hein? De aumentar a quantidade de deputados na Câmara Federal em um momento em que as necessidades são outras, totalmente diferentes. Como é que você vê isso? Seja bem-vindo, Marcília. Tudo bom? Tudo bom, Paulo? Prazer estar aqui com sua audiência. Olha, isso é mais um projeto que, enfim, responde aos interesses de uma minoria, vamos dizer assim, dos parlamentares totalmente desinteressada do interesse coletivo, do interesse público, do interesse de todos nós, não é? Seria até muito interessante que a gente pudesse realmente rediscutir o número de parlamentares, mas jamais para aumentá-los, e sim para que eles pudessem ser proporcionalmente mais adequados. Você pega estados que são gigantescos e às vezes tem menos deputados do que estados que são menores, senadores, deputados, enfim, de estados que, enfim, são pequenos e que têm uma representatividade dentro da Casa Legislativa muito maior do que deveria, né? Isso tudo está muito fora de lugar e faz com que os votos da população valham mais ou menos a depender de onde essas pessoas morem. Isso é relevante, essa discussão é boa. Agora, simplesmente aumentar e fazer com que o gasto público se torne, enfim, como se nada fosse, isso não adianta nada, isso só responde a interesses eleitoreiros, e isso não atende ao que a gente precisa, ao que o público precisa. É necessário, no entanto, que esses parlamentares que promovem isso e que fizeram essa votação na calada da noite, seria importante que esses parlamentares não fossem reconduzidos, mas o público precisa ficar atento a isso. Infelizmente, as pessoas hoje em dia no Brasil se preocupam muito com eleições para presidente da República e muito pouco com eleições de deputados, eleições de senadores, que dá. E nós estamos no momento, não é, Marcília, onde as necessidades são outras, como eu disse, totalmente diferentes. Nós temos a questão, né, dos condenados pelo 8 de janeiro, que as pessoas não conseguem enxergar, os opositores a essa anistia não conseguem enxergar que pessoas inocentes foram condenadas em exagero. Ok, aquelas que quebraram o patrimônio público deveriam ser responsabilizadas diante, né, de uma situação que cabe pena, numa dosimetria que cabe especificamente àquela delinquência. Ou seja, são crimes, né, são atos, né, de menor teor criminal. Agora, são pessoas que estão sendo condenadas a longos anos de cadeia. E os opositores não enxergam isso. Então, isso é uma coisa que precisava ser resolvida ou no Judiciário ou, mais especificamente, na Câmara dos Deputados. Nós temos também agora esse escândalo gigantesco que nos parece mais a ponta de um iceberg, que é o do INSS. E as pessoas ainda não falaram disso, ou seja, um ou outro deputado subiu na tribuna para reclamar alguma coisa, um senador, mas ninguém está falando disso como verdadeiramente um crime, e um crime sério, Marcília, gigantesco. Estão deixando isso para lá. Por que será? Será que essa rabiola é muito grande assim, Marcília, que pode prejudicar muita autoridade ainda por vir? Essas são as pautas que deveriam estar na boca aí do legislativo, né? A gente vê a questão da anistia ser relativizada, a gente vê a questão da CPMI ou da CPI que vai ser instalada, acontecer com uma busca de assinaturas muito dificultosa, uma discussão ainda muito incipiente a respeito de tudo isso e, como eu disse, né, no entanto, na calada da noite eles aprovam esse aumento aí de
número de vagas. Isso é lamentável, isso é absolutamente ridículo e precisa ser apontado. Aliás, vale a pena dizer que essa deputada, ela foi a mesma deputada que uns 2 anos atrás, ela sugeriu, isso foi votado, inclusive em regime de urgência, que os parlamentares fossem vistos como minorias vulneráveis quando supostamente atacados pela imprensa ou criticados. É incrível que esse tipo de pauta vá adiante e que as pessoas não aprendam que esse tipo de parlamentar só vai fazer isso. O parlamento ele precisa se fortalecer, o parlamento ele é uma instituição importante, é hoje o depositário de todas as expectativas de confronto ou enfrentamento com os excessos e abusos do STF. Enquanto os parlamentares ficarem discutindo esse tipo de bobagem, enquanto os parlamentares ficarem olhando apenas para o seu próprio umbigo ou para o nosso próprio bolso, isso vai fazer com que a instituição Congresso se torne cada vez mais irrelevante e, portanto, qualquer expectativa de confronto com o STF se torne nula. Olha só, e diante dos indícios claros, porque eu acho que você viu que nós falamos que a Polícia Federal acabou descobrindo esses indícios de pagamento de propina a autoridades do INSS, inclusive com anotações manuscritas citando nomes e percentuais. Você considera que estamos diante de meras suspeitas ou agora de provas suficientes para que o Ministério Público já ofereça denúncia por corrupção ativa e passiva? Qual é a sua opinião sobre isso? Com certeza a gente tem um caso sólido, né? Não é porque a fase ainda de investigação não terminou que o Ministério Público não possa já tomar algumas providências muito claras, em relação inclusive a autoridades. Vamos nos lembrar aqui que o Lupe, que saiu pelas portas dos fundos dessa história toda, ele disse que tinha conhecimento do que estava acontecendo. Se o Lupe tinha conhecimento do que estava acontecendo, isso pode se configurar como crime de prevaricação, que é quando você conhece um ilícito e ignora, sendo autoridade pública. E o próprio Lula, que o nomeou, se sabia que ele sabia, se o Lula sabia que o Lupe sabia e nada fez, o manteve no cargo, inclusive, por tanto tempo, o Lula também prevaricou. Isso também é um possível crime de prevaricação. Então a gente tem aqui coisas já muito concretas em relação, inclusive, a autoridades públicas. Mas é necessário que a gente entenda que esse caso não acaba aqui. Óbvio que tem muito mais coisa para rolar. De um dia para o outro, de 6 bilhões, o roubo virou para 90 bilhões. Imagina só na semana que vem o que não vamos descobrir. Então, há ainda degraus e degraus para serem descidos na profundidade dessa questão, desse rombo. Me parece que, de fato, é algo, não apenas do ponto de vista moral, que é absolutamente abominável você roubar velho, né? Não é só velho, mas roubar pessoas que não têm condições de trabalhar, que estão inválidas, enfim, é moralmente o fim da linha. Mas também é, do ponto de vista da quantidade de roubalheira, algo muito significativo. Então, embora ainda haja muito a ser descoberto em relação a isso, sem dúvida o Ministério Público já pode tomar suas providências, embora a Polícia Federal devesse investigar ainda mais e, paralelamente, também seja desejável que o próprio Congresso faça a CPMI, vá adiante com isso, fuja de um relator que seja governista e consiga chegar, sobretudo, aos personagens políticos do governo que provavelmente tinham algum tipo de ligação com isso. Olha, sabe o que está aparecendo, o que vai acontecer, Marcília? Porque agora os investigadores já estão falando que o rombo pode chegar facilmente a mais de 230 bilhões. Nós estamos falando agora com números já divulgados de 90 bilhões de empréstimo compulsório, mais aqueles outros 6,3 bilhões, que não foram 6, foram 8, então nós já estamos aqui beirando 100 bilhões. Mas os investigadores já estão falando na casa de 230 bilhões. Então, como se vê, é um iceberg, nós temos apenas a pontinha. Não seria mais interessante para essa turma já arrumar um bode expiatório, um boi de piranha, já condenado, para dizer que o assunto acabou? Nós corremos o risco disso acontecer justamente para evitar que outros nomes, peixes grandes, venham aparecer com a investigação da Polícia Federal?
Ah, com certeza. Eles já arrumaram um bode expiatório, né, ao dizer que isso supostamente teria começado no governo anterior. Esse bode expiatório é o preferido. O segundo bode expiatório do governo é dizer que não sabia, né? Então é um ou outro. E eles têm usado os dois. A gente precisa entender, no entanto, que o governo não está sozinho nisso. Hoje o governo tem um apoio forte, sobretudo do judiciário, sobretudo do STF. O STF oferece governabilidade hoje para o executivo e isso ninguém esconde mais. Tá? É absolutamente óbvio. O STF se politizou nesse lugar. Então, não é de se duvidar, né, que essas investigações não andem como deveriam. Não é de se duvidar que em algum momento essas punições não ocorram por parte do judiciário, que esses crimes prescrevam, não sejam julgados, ou se julgados sejam anulados em algum momento, como a gente, por exemplo, assistiu com a Lava Jato. Não me espantaria se em algum momento quem fosse punido fossem os juízes que receberão esse caso aí para julgar e não as pessoas que cometeram os crimes. Foi isso, pelo menos, que aconteceu com a Lava Jato. Será que nós estamos diante de uma nova Lava Jato, Marcília? Porque me parece que esse escândalo é ainda maior do que aquele da Petrobras. E podem surgir peixes gigantescos aí. E que não é interessante para essa turma. E essa turma foi pega de surpresa, não é? Como nós falamos, essa rabiola pode ser gigantesca nessa pipa. E aí, como é que fica? Num momento como esse, no ano pré-eleitoral, a imagem do governo atual não se restabelece. Não há tempo. Mesmo que tentem essas narrativas de empurrar a culpa para o governo anterior, não vão conseguir reverter essa situação para 2026. Então, o que nós estamos fazendo? Ou seja, é um caso escandaloso, gigantesco, que não se termina em 6 meses de investigação ou 1 ano. Então, essa turma está enrolada para 2026, né? Interessante a comparação com a Lava Jato. Estaríamos diante de uma Lava Jato? Eu posso te afirmar que não, Paulo. Infelizmente, nós estamos talvez diante de crimes parecidos com aqueles que a Lava Jato pretendeu punir, mas nós não vamos ter uma operação Lava Jato mais no Brasil tão cedo. E por que isso? Porque os juízes não têm mais o mesmo estímulo que tinham antes, né? Os juízes da Lava Jato, os procuradores da Lava Jato se sentiam à época estimulados de que havia no Brasil um interesse de um choque de ordem. Esses juízes e esses procuradores foram humilhados pelo próprio judiciário, né? Foram comparados até a facções criminosas. Vamos nos lembrar disso por ministros do STF. Então, a gente está diante de uma completa impossibilidade. Eu tenho pena do juiz que pegar esse caso, porque ele vai olhar e falar assim, putz, e agora? Né? Depois, se eu fizer o meu trabalho a sério, quem sabe o punido não serei eu. Então, o Brasil, infelizmente, tornou a corrupção algo não apenas naturalizado dentro do ambiente político, como dentro do ambiente jurídico e judicial, que tínhamos saído um pouco da lama e estimulado os juízes a serem mais corretos, mais punitivos e etc. Hoje, os juízes mais não éticos, têm mais esse estímulo. Mais éticos. Mais éticos, com mais moralidade, etc. Enfim, acreditavam talvez num Brasil diferente. E não só os juízes, sabe, Paulo? É interessante, eu estava outro dia conversando, aqui fazendo só um paralelo, com um empresário, e ele me dizia, você sabe que ele falava, na época da Lava Jato, os próprios contratos eram tratados de uma forma diferente, as pessoas acreditavam que o Brasil estava mesmo num caminho de correção. Então, havia receio de que houvesse a possibilidade de crimes dentro mesmo do âmbito privado, não apenas crimes de corrupção dentro do Estado. Isso acabou. Hoje em dia, isso acabou. Não há mais juízes estimulados a isso, não há mais procuradores estimulados a isso, e dentro da iniciativa privada, ninguém mais acredita em absolutamente nada. Então, os crimes da Lava Jato certamente acontecerão, e esse é um deles, assim, do tamanho, né, em termos de potencial e porte. Mas a Operação Lava Jato, a reação do Estado diante dos crimes, você pode apostar que não vai haver nem agora e nem momento mais algum enquanto esse estado caótico de coisas estiver habitando
o centro do poder em Brasília. Duas perguntas mais para você aqui, Marcílio. Então, levando em consideração esse seu raciocínio, como garantir que esse escândalo não acabe em pizza como tantos outros? O que a lei prevê quando os próprios chefes do sistema previdenciário estão implicados? Olha, Paula, a minha resposta a isso, infelizmente, não é das mais otimistas, porque eu não vejo que, num caso como esse, possa haver grandes chances de punição. Basta a gente pensar que no dia seguinte do escândalo, os políticos, ou parte dos políticos, sobretudo de partidos de esquerda, saíram, acho que do PSOL, alguns parlamentares saíram dizendo que nós é que deveríamos pagar a conta desse rombo. Então eles queriam resolver, a gente é roubado e a gente ainda paga a conta do... Imagina só, você está numa loja, né? Vem um ladrão, rouba a loja e você que ficou na loja ali, paga a conta do ladrão que roubou. Quer dizer, é isso que os parlamentares estavam propondo. Qual é a perspectiva de punição moral, ética, como você bem disse, em relação a isso? Muito pequena. E se houver, na primeira instância, bom, quando subir para os nossos tribunais políticos, muito difícil acreditar que isso vai ser mantido, ou que vai haver um rigor, ou qualquer coisa do gênero. A experiência da Lava Jato no STF deixa marcas, e essas marcas não vão ser esquecidas. Muito difícil que nós tenhamos algo muito diferente do que já aconteceu com a edição que o STF fez a respeito da Lava Jato, né? Invertendo completamente o sinal moral do jogo, devolvendo a quem roubou o dinheiro nosso e punindo a quem havia sido ético com as punições, como os juízes e procuradores. Então, dentro desse ambiente, a gente não tem muita perspectiva. E dentro da possibilidade de que haja algum tipo de devolutiva de dinheiro às pessoas, também não. Olha, eu devo ser sincero aqui e dizer que as pessoas não vão ter o seu dinheiro devolvido. Não vai acontecer. Vamos ser realistas. No Brasil, isso, infelizmente, é assim que é tratado. Se as pessoas tiverem alguma expectativa de que vão pegar o dinheiro e devolver, falar, desculpa, toma aqui de volta, não vai acontecer. As pessoas, no máximo, terão que entrar com ações judiciais contra o Estado. Essas pessoas vão receber esse dinheiro por precatórios daqui 50 anos. Ou seja, a chance disso ser efetivo é nenhuma. Marcília, e agora para a gente encerrar, porque daqui a pouquinho nós vamos mostrar imagens da manifestação em Brasília. Por incrível que pareça, está lotado. Está lotada. Né? Numa quarta-feira, começou a manifestação às 4 horas da tarde e uma caminhada gigantesca rumo à esplanada dos ministérios. É impressionante, né? Nesse momento em que nós estamos falando, o senador Eduardo Girão está comentando. Por incrível que pareça, muita gente achava, né, que por ser um dia útil, né, ninguém compareceria, mas para quem conhece Brasília sabe que o espaço é bem amplo e está lotado, entendeu? E com todo mundo vestindo verde e amarelo. Agora, Marcília, para a gente comentar sobre a situação, você falou agora há pouco em organização criminosa. Aproveito a oportunidade e pergunto, o que você achou da iniciativa do governo brasileiro em negar a proposta dos americanos de transformar organizações criminosas brasileiras como o PCC e o CV em organizações terroristas? Bom, isso mostra que tipo de política nós fazemos aqui, né? Então, nós somos muito brandos com o crime e nós somos muito severos com as velhinhas que estavam lá nos réus do dia 8, né? A Dalgisa lá que, enfim, tem 70 anos, o Clezão e etc. E é por isso que essas pessoas estão na rua. Estão na rua porque é relevante. Estão na rua porque estão com medo. Estão na rua porque estão indignadas com esse tipo de hipocrisia
com que as nossas autoridades tratam o Estado. E estão na rua não apenas num dia útil, mas estão com coragem, porque vamos dizer também que hoje em dia você se manifestar é um risco. A gente não sabe quem que vai, de que maneira as autoridades vão interpretar a sua manifestação, que é um direito absolutamente lícito e constitucional. Então, enfim, dentro dessa perspectiva, muito importante, de fato, que as pessoas estejam, que se reúnam, que demonstrem a sua insatisfação, e o Estado brasileiro precisa tomar vergonha em relação a essa não classificação, né, dessas facções criminosas como terrorismo. O que está por trás disso? Por trás disso está que, se houver algum tipo de classificação dessas facções comunistas, isso permite maior intervenção dos Estados Unidos na geopolítica, maior intervenção dos Estados Unidos no combate ao narcotráfico, e talvez esse seja o receio das autoridades brasileiras, a possibilidade de que os Estados Unidos tenham uma maior possibilidade de intervenção na política ou na segurança pública brasileira. E esse é o grande receio deles. O Brasil não faz nada em relação ao combate ao crime organizado, sobretudo, né? A não ser o crime organizado das velhinhas do dia 8. Aí sim, é uma organização criminosa armada da maior preocupação para as autoridades. Mas essa que está nos morros e que toma conta do Brasil, essa daí a gente quer cuidar a gente mesmo, não quer ajuda de ninguém, mesmo que não seja feito nada. Então é isso que está por trás. Classificar como terrorismo permite um combate global mais forte dos Estados Unidos, e o Brasil não quer nenhum tipo de auxílio, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, porque eles temem justamente que o governo Trump possa ter interferência em outras áreas brasileiras, como já anunciou, por exemplo, a das questões relativas à liberdade de expressão. Marcílio, eu estou vendo que você, além de um profundo conhecedor do direito brasileiro, você também conhece do direito internacional. E um dia eu ainda posso te ver como ministro do STF, hein? Que será muito, muito prazeroso para todos nós. Quem sabe está sendo não me rogue aqui... praga. Não, talvez uma previsão aqui, né, na mais pura das intenções. Amigo, muitíssimo obrigado, né, pela sua participação aqui conosco, sempre brilhante, e eu te chamo a qualquer momento, hein, que a gente precisar, porque da agora para frente o que nós estamos vendo é um chacoalhar, né, de batatas nesse caminhão. Então a gente precisa vir a qualquer momento e comentar. Grande abraço, viu, Marcílio? Até a próxima. Obrigado. Grande abraço, até a próxima. Olha só, e agora eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. É um momento super importante. Esse aqui é o Etché, Uma Noite em Sevilha. O Dia das Mães está chegando. Eu não sei se ainda dá tempo, né? Se você pedir hoje, se chega até domingo para você. É possível que sim. Se não chegar, né, até domingo, ele chega na segunda ou na terça-feira e você presenteia ali com 1 ou 2 dias de atraso, mas eu tenho certeza que sua mãe vai gostar. O perfume é muito bom, tem uma fragrância espetacular e é um produto de luxo. O precinho, olha, tá camarada, vale a pena. Você só tem que acessar o site que está aparecendo aí, né, na sua tela, etchelojavirtual.com, e fazer o seu pedido. Pode acessar o QR Code também, que às vezes é mais rápido, mas ande logo, porque está acabando. Está acabando. Muito bom. Etché, Uma Noite em Sevilha. Vá lá e confere. Obrigado. E agora nós vamos falar do Breaking News de hoje, que está deixando o mundo inteiro admirado. Eram 3 horas da manhã em Moscou quando Nicolás Maduro foi despertado com uma ligação urgente vinda de Caracas. Do outro lado da linha, a notícia: os Estados Unidos haviam conseguido libertar todos os opositores que estavam asilados na embaixada da Argentina, no coração da capital venezuelana. Uau! O presidente venezuelano, que está na Rússia a convite de Vladimir Putin para participar das comemorações do Dia da Vitória, ao lado de outros líderes autoritários como Miguel Díaz-Canel e Xi Jinping, não conseguiu mais dormir. A pergunta que martelava a cabeça dele era: quem me traiu? Quem?
A operação norte-americana pegou o regime chavista de surpresa. 5 aliados da opositora Maria Corina Machado, são eles Magali Meda, Cláudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurto e Humberto Villalobos, estavam refugiados na sede diplomática desde 20 de março de 2024. Passaram exatos 412 dias cercados pelas forças de segurança sem luz, água e sem suprimentos básicos. Foram transformados em reféns políticos em pleno território diplomático. O prédio era vigiado 24 horas por dia, mas nada disso foi suficiente. O pouco que se sabe até agora é que a missão foi planejada nos mínimos detalhes, no maior sigilo possível, com participação de agentes altamente treinados. Uma operação que parece ter saído de um roteiro de cinema e que virou um pesadelo terrível para a cúpula chavista. Diante do constrangimento, o governo Maduro tentou minimizar os danos. Durante a madrugada, porta-vozes do regime começaram a circular versões de que a libertação teria sido fruto de um acordo entre todas as partes. Balela. Chegaram até a espalhar memes nas redes sociais. Isso mesmo, memes, tentando vender a narrativa de que tudo teria sido pacífico e combinado e acertado. Mas dessa vez faltaram fotos, provas ou qualquer sinal de que houve mesmo um entendimento. Por quê? Porque não houve. O que ficou foi o silêncio e o desespero por encontrar alguém para culpar. O episódio representa não só uma humilhação para o regime de Caracas, mas também um alerta sobre o enfraquecimento das promessas de apoio dos aliados, Cuba, Rússia, Irã e China. Nenhum deles conseguiu impedir a ação dos Estados Unidos. E agora, reunido em Moscou com seus parceiros estratégicos, Maduro talvez precise cobrar explicações, mas a dúvida é se ele vai ter coragem ou se vai se limitar a lamber as feridas e acusar Washington mais uma vez de violar sua soberania. O fato é que desta vez, os Estados Unidos deixaram claro: nem os reféns políticos de Maduro estão fora do alcance. E os principais veículos de imprensa dos Estados Unidos noticiaram nesta terça-feira a operação de resgate liderada pela Casa Branca para libertar esses 5 opositores de Maduro. Jornais e agências de renome destacaram o papel crucial dos Estados Unidos nesta operação. Também enfatizaram o agravamento das tensões diplomáticas entre Washington e Caracas. Apesar de o regime chavista tentar apresentar a libertação como resultado de um acordo, fontes seguras confirmaram que se tratou de uma operação militar planejada e comandada exclusivamente e diretamente desde Washington. A versão foi ratificada publicamente pelo senador e o secretário de Estado Marco Rubio, que declarou o seguinte, abre aspas: os Estados Unidos celebram o resgate bem-sucedido de todos os reféns mantidos pelo regime de Maduro na Embaixada da Argentina em Caracas. Fecha aspas. Rubio também agradeceu a todo o pessoal envolvido nesta operação e aos parceiros que contribuíram para a libertação segura desses heróis venezuelanos. Ele disse isso. O jornal The Washington Post deu o seguinte título à matéria: 5 membros da oposição venezuelana deixam a embaixada argentina após mais de 1 ano e estão nos Estados Unidos. A publicação destacou que os dissidentes conseguiram deixar o país em um episódio que reacende as tensões entre Caracas e Washington. Já o jornal The Wall Street Journal tratou o fato como mais uma amostra do constante assédio do regime de Maduro à oposição, com o título: ativistas da oposição venezuelana são libertados após se esconderem do regime de Maduro. A CBS News também enfatizou o contexto da perseguição política na Venezuela e descreveu a ação como parte de uma operação de resgate. O título da matéria foi o seguinte:
Rubio anuncia o sucesso do resgate de opositores venezuelanos da Embaixada Argentina em Caracas. E até a CNN em espanhol noticiou: opositores venezuelanos deixam o país após quase um ano asilados na Embaixada Argentina. E acrescentou que o funcionário norte-americano confirmou que os Estados Unidos ajudaram a garantir a saída segura. A agência Bloomberg também destacou o envolvimento norte-americano na matéria intitulada Apoiadores de Machado escondidos na embaixada fogem da Venezuela com ajuda dos Estados Unidos. Segundo a publicação, um membro da administração Biden, sob anonimato, afirmou que Washington facilitou sim a saída dos opositores. A cobertura da Associated Press, a AP, foi amplamente reproduzida por veículos como ABC 27, Fox 44 News e The Hill, com o título praticamente idêntico ao do Washington Post. Membros da oposição venezuelana deixam a embaixada argentina após mais de um ano e estão nos Estados Unidos. Isso é longo, mas é importante demais. Os despachos da AP classificaram o episódio como tensão diplomática, destacando o caráter excepcional do asilo que durou mais de um ano. O jornal Miami Herald, já estamos terminando, também repercutiu o caso com o título 5 líderes da oposição venezuelana são resgatados da Embaixada Argentina em Caracas. E citou a declaração de Marco Rubio como a única confirmação oficial do papel ativo dos Estados Unidos na operação até o momento. Ou seja, é mais um recado claro do governo americano para as ditaduras sul-americanas. Ninguém está livre quando o interesse é certo. As forças americanas entraram precisamente em Caracas e deram uma demonstração de força. Se quisessem, poderiam ter feito o mesmo com Maduro, mas não fizeram. Se essas forças quiserem, podem, inclusive, abater qualquer avião que esteja voltando da Rússia para o seu país de origem, como o de Maduro, por exemplo. A ação dos americanos humilha a política de Nicolás Maduro e, o mais importante, deixa ele tremendo de medo de voltar para casa. Ele e qualquer aliado que esteja na mira dos americanos. E mesmo assim ainda tem gente apostando no apoio dos outros, que nem foram capazes de identificar o que estava acontecendo. O que fica é mais um recado claríssimo para quem tiver capacidade de compreensão. O governo Trump não está para brincadeira. Se fizeram isso com asilados cercados fortemente em um país como o de Maduro, o que mais podem fazer com qualquer um que anda pelas ruas com a proteção de apenas alguns agentes? O quê? Não é brincadeira o que está acontecendo e que merece muita atenção. E já que estamos no internacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Moscou nesta quarta-feira, 7 de maio, onde vai participar das solenidades em homenagem ao Dia da Vitória, data em que a Rússia celebra o triunfo da antiga União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial em 1945. A viagem acontece em meio a um cenário geopolítico delicado demais, marcado pelo conflito em andamento na Ucrânia e por tensões crescentes entre o Ocidente e o governo de Vladimir Putin. Lula foi convidado pelo presidente russo para o evento, que é considerado uma das datas mais simbólicas do calendário russo. A cerimônia principal será realizada na Praça Vermelha, em Moscou, com um desfile militar que contará com a presença de tropas, veículos blindados, tanques e mísseis balísticos, além de homenagens a veteranos de guerra. Segundo o Kremlin, mais de 20 líderes internacionais devem comparecer à cerimônia. Entre os nomes confirmados está o do presidente da China, Xi Jinping, que já chegou em Moscou, já desembarcou e está lá de boa. Além de chefes de Estado e representantes de países da Ásia, Central, África e América Latina, regiões onde a Rússia busca fortalecer alianças diplomáticas em resposta ao isolamento imposto por sanções ocidentais. A presença de Lula
neste evento marca um gesto de aproximação com Moscou perigoso e acontece em meio à tentativa do governo brasileiro de se posicionar como interlocutor neutro no cenário internacional, especialmente no que diz respeito ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Só que todos sabem que não é bem assim. A agenda oficial de Lula na capital russa ainda pode incluir encontros bilaterais com outras lideranças, incluindo o próprio presidente Putin. E a participação do Brasil nas comemorações do Dia da Vitória levanta discussões sobre a postura do país em relação à guerra, à política externa independente defendida pelo Itamaraty e ao papel do Brasil nos fóruns multilaterais como os BRICS e o G20. Tudo isso é balela. O Itamaraty diz uma coisa e age de outra. E agora, para encerrarmos este episódio, este bloco, este segmento do Internacional, uma outra notícia preocupante: pelo menos 26 civis morreram e outros 46 ficaram feridos após uma série de bombardeios lançados pela Índia contra alvos em território paquistanês nesta quarta-feira 7, segundo as Forças Armadas do Paquistão. De acordo com o porta-voz do exército paquistanês, tenente-general Ahmed Sharif Chaudhry, a Índia realizou 24 ataques aéreos em 6 diferentes regiões, incluindo o distrito de Bahawalpur, na província de Punjab, e as áreas de Muzaffarabad e Kotli, localizadas na parte da Caxemira, sob controle do Paquistão. Imagens exibidas pela emissora estatal chinesa CGTN mostram a destruição causada em Coihatá, na chamada Caxemira Livre, onde residências e propriedades civis foram severamente danificadas pelos bombardeios iranianos. O Ministério da Defesa da Índia afirmou em nota oficial que os ataques fazem parte da chamada Operação Sindoor e teriam como alvo infraestruturas terroristas na região da Caxemira sob controle paquistanês, de onde, segundo o governo indiano, estariam sendo coordenados ataques contra o seu território. Já o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão classificou os ataques como um ato de guerra não provocado e flagrante, afirmando que, mesmo sem cruzar o espaço aéreo paquistanês, a Índia violou a soberania nacional ao lançar armamentos de longo alcance contra áreas civis. A escalada reacende a tensão entre os dois países, ambos potências nucleares e com histórico de confrontos militares na disputada região da Caxemira, que segue como um dos focos mais sensíveis da geopolítica asiática. E agora, para terminar, vamos mostrar um pouco de como anda a situação em Brasília neste momento com a manifestação em prol da anistia dos condenados pelo 8 de janeiro. No momento em que você está vendo essas imagens, elas estão sendo transmitidas ao vivo pela Auriverde. A Rádio Auriverde está com uma transmissão ao vivo da manifestação em Brasília e, como se pode ver, muita gente atendendo a esse chamado em uma quarta-feira, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, onde muita gente era esperada para estar em casa ou trabalhando, muita gente lotou os espaços que estavam disponíveis em Brasília para essa manifestação na torre de televisão. Até o momento onde nós estamos transmitindo, as pessoas continuam chegando, todas de verde e amarelo. 2 faixas do eixo monumental foram interditadas e elas estão inteiramente tomadas pelas pessoas, pelos patriotas que estão chegando a todo momento e enchendo o local combinado e esperado para essa manifestação. Essas pessoas, elas vão seguir rumo ao Congresso Nacional, mas não chegarão ao Congresso Nacional. Elas estão e ficarão concentradas em frente
a esplanada dos ministérios. Muito bem, e chegamos ao final dessa nossa edição do programa de hoje. Se você gostou, nos dê um like e não se esqueça de se inscrever, porque é muito importante que você se inscreva em nosso canal para que a gente volte a crescer, para que a plataforma entenda a importância desse canal e a relevância dele e espalhe o conteúdo para o maior número possível de inscritos. Então é importante que você se inscreva. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje foi um programa um pouco mais extenso, mas nós tivemos aqui assuntos muito interessantes que mereciam a sua atenção. E nós informamos, né, com complexidade e profundidade. Então, está aí. Amanhã, ao meio-dia, ao vivo, estaremos de volta com a primeira edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Um forte abraço e até lá.